Olá, alunos e alunas, quem mais estiver assistindo esta aula. Esta é a introdução para todas as aulas do período regencial, então você vai ver a mesma introdução, não quer dizer que seja a mesma aula, mas eu gravei somente uma na apresentação. O que foi o período regencial? É aquele período da história do Brasil que vai da abdicação de Dom Pedro, em abril de 1831, até o golpe da maioridade em 1840. Esse período da história do Brasil é particularmente turbulento, marcado por revoltas, por guerras civis, porque se a gente pensa a balaiada, a cabanagem e principalmente a Guerra dos Farrapos, são guerras civis, em parte. E é um período onde vai se definir algo que é muito importante. Se o Brasil vai permanecer junto ou será fragmentado, era uma jovem nação, isso não tinha sido decidido ainda, e como será a administração deste país. Se será administrado de forma centralizada ou nós teremos uma estrutura administrativa, jurídica, descentralizada, com muito poder para as províncias. Talvez você já saiba a resposta. Venceu o modelo centralizado, o modelo com pouca autonomia para as províncias, agora estados. Mas nesse momento ninguém sabia. Estavam todas as cartas e possibilidades sobre a mesa e não havia muito diálogo entre o Rio de Janeiro, que era a capital, e muitas das regiões mais longínquas do país que não se sentiam suficientemente ligadas a esse centro administrativo ou aos grupos que lá estavam, que eram principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo, das Minas Gerais. É esse período que a gente vai falar. E uma das questões importantes, quero que vocês lembrem, é que para que o Brasil permanecesse unido, também colaborou um novo produto que se tornou o carro-chefe da nossa economia. No início da regência, ele ainda não estava consolidado, mas logo estaria, que é o café. Por isso, também o café vai revigorar a escravidão em nosso país no momento em que se estava discutindo o fim do tráfico, de forma muito séria no exterior. Eu gravei várias aulas sobre isso, deve aparecer algum card se remetendo a elas. Então, no Brasil, o café vai fazer com que a escravidão se torne algo inegociável para essas elites, sejam elas liberais ou conservadoras. Aliás, é no período regencial que esses dois partidos vão se tornar, vão passar a existir nesse país. Então é isso. Se vocês quiserem me acompanhar, acredito que são 6 aulas pequenininhas falando do período regencial. E é um período muito importante para compreender o Brasil que temos. Então é isso, vamos para a aula. Período regencial é um período de revoltas. A gente lembra muito bem, desse momento, 1831-1840, muito por conta da balaiada, da Guerra dos Farrapos, da cabanagem, da sabinada, enfim, que são aquelas revoltas que vão marcar, principalmente, que esse momento é um momento de guerra civil. O período, no entanto, ele também vai ser marcado por pequenas revoltas locais, que só caem em concursos, muitas vezes, nas universidades estaduais ou para órgãos locais dos respectivos estados. E nós vamos ter esse período também marcado pelas revoltas de escravizados. E nos concursos, uma delas particularmente tem sido chamada recorrentemente, que é a revolta dos malês. Então, nessa primeira aulinha sobre revoltas, a gente vai focar principalmente nas revoltas de escravizados. Aqui, um painel com algumas das revoltas menores. Ninguém precisa decorar isso. Como eu pontuei, dificilmente qualquer dessas revoltas vai aparecer em um concurso de caráter nacional. Algumas dessas revoltas, elas duraram dias. Algumas delas duraram alguns anos. A maioria dessas revoltas, principalmente aquelas que estão até 1834, elas são revoltas que ou têm caráter anti-lusitano. Então, já que o imperador foi embora, que todos os portugueses também partam do Brasil, abandonem os cargos públicos, deixem de controlar setores do comércio, principalmente o comércio de alimentos. Então,
falam aí do retorno do rei, né, desse imperador que partiu, dentro de uma ideia, né, quase messiânica de Dom Pedro resolver problemas, assim, é quase uma memória do sebastianismo, né, de Dom Sebastião, o rei escondido, que voltará para quando Portugal precisar dele. A partir de um determinado momento, essas revoltas elas deixam de ter esse caráter restaurador, porque Dom Pedro está morto, tá? Então não tem mais como o rei voltar. Mas a maioria delas ou são causadas por disputas locais, normalmente entre grandes senhores locais, do Partido Liberal, do Partido Conservador, né? Já pensando aí a divisão desses dois partidos, ou são, né, disputas geradas aí entre liberais e liberais locais, ou são levantes populares. Então a Cabanada ou Guerra dos Cabanos, ela deveria entrar entre as grandes revoltas. Ela é uma revolta que vai mobilizar principalmente a população pobre, negra, mestiça, branca, pobre, tá? Salvo Guanás, que vai ser na Bahia, em Salvador, de novo, salvo por Guanás, que é a única republicana. Todas as outras vão estar dentro de um escopo monarquista, tá? Então a gente tem, por exemplo, Pernambuco como centro de boa parte dessas pequenas revoltas que têm maior relevância. Então, tanto a Cabanada como Guerra dos Cabanos, como a Abrilada, Setembrada, Novembrada e as Carneiradas. Abrilada, Setembrada, Novembrada é tudo num encadeamento só, né? Porque elas vão acontecer aí, né, muito próximas, em meses, uma juntando na outra, praticamente. Mas, como eu falei, são revoltas que normalmente não aparecem nos concursos nacionais. Além das revoltas de caráter liberal, anti-lusitano, separatistas, federalistas, o período regencial vai ser marcado por revoltas de escravizados. Nós temos a revolta das Carrancas, que é em Minas Gerais, 1833, a revolta dos Malês, Salvador, 1835, e a revolta de Manuel Congo, no Rio de Janeiro, 1838, são as três maiores. E a Guerra dos Cabanos ou Cabanada, que a gente já falou um pouquinho rapidamente, Alagoas, Pernambuco, ela também pode entrar como uma revolta de escravizados, porque como ela era uma revolta de gente pobre, havia escravizados no meio da revolta. Esses levantes, né, de escravizados, eles têm características comuns e características particulares. Então, a Cabanada é revolta de gente pobre com caráter restaurador. Havia escravizados no meio. A revolta das Carrancas ocorreu no sul de Minas, nas fazendas de uma família muito poderosa chamada Junqueira. E esta revolta, ela acaba, né, fazendo com que você reforme as leis do Império, porque escravizados das várias fazendas se comunicavam e eles vão marcar um levante e vão assassinar vários membros da família que era dona dessas fazendas. Matam mulheres, matam crianças, matam homens. Por conta disso, as leis serão reformadas e, em 10 de junho de 1835, né, vai ser aprovada uma legislação que obrigava, né, não é bem o termo, né, que estabelecia que qualquer escravizado que atentasse contra a vida do seu senhor ou de parentes do seu senhor deveria ser morto. Então você cria essa pena que é específica para os escravizados. Então não havia nem a discussão de deveriam ser mortos. E em 1838, no interior do Rio, temos a revolta de Manuel Congo. Mas eu volto a essa revolta daqui a pouco. A gente vai falar dos malês. Malê são escravizados de origem muçulmana, né, de religião muçulmana. A grande revolta dos malês vai ser em 1835, em Salvador. Mas os malês vinham promovendo revoltas menores em todo o Nordeste. Então houve revolta em Sergipe, houve outras revoltas na Bahia, desde pelo menos 1807. Então se fala em alguns documentos de revoltas dos malês. A revolta dos malês vai acionar nas elites escravistas aquela ideia de que poderia ser um novo Haiti. Então o haitismo é um medo
de que se repita no Brasil, que passou a ser a maior nação escravista das Américas, o mesmo que tinha ocorrido no Haiti, na Revolução Haitiana. Quem vai reprimir a revolta dos malês, assim como quem era responsável por reprimir essas revoltas regionais, era a Guarda Nacional, tá? Então vamos lá. Qual é o contexto da revolta dos malês? Ela foi um levante ocorrido de 24 para 25 de janeiro de 1835 na cidade de Salvador. O estopim dessa revolta tinha sido a prisão de um líder muçulmano chamado Pacífico Licutã. Então, foi marcado, o Licutã foi preso e os escravizados malês e livres, que eram malês ou imalê, combinaram que eles fariam um levante durante uma das grandes festas religiosas que aconteciam em Salvador, e isso seria facilitaria, né, porque a cidade estaria cheia de gente vinda do interior, gente que era dona de fazendas, gente que tinha muitos escravizados, então seria a chance de eliminar todo esse grupo, ou eliminar o máximo possível. Malê, né, quer dizer muçulmano na língua iorubá, e os líderes, né, da revolta e parte considerável daqueles que participaram, a revolta era multiétnica, eles pertenciam à etnia iorubá, principalmente da nação Nagô. Esse levante reuniu aproximadamente 1.500 homens e mulheres, que vão planejar esse levante por escrito, em árabe. Então, muitas vezes, o sujeito, quando chegava, era trazido da África para o Brasil, ele já era alfabetizado, ele, em alguns casos, tinha uma ampla cultura islâmica, mas era escravizado e era considerado alguém ignorante, não sabia ler e escrever em português, mas era plenamente capacitado a se comunicar em língua árabe, tá? Salvador é hoje a cidade mais negra do mundo fora da África. Isso não era tão diferente já naquele momento. Os negros e mestiços, eles representavam aproximadamente 78% da população de Salvador. Então, o restante eram brancos. Entre os escravizados, 63% da população era nascida na África, de várias etnias. E cerca de 40% da população da cidade de Salvador era escravizada. Aqui a gente tem, né, um livrinho com trechos do Corão. Vários desses livrinhos foram encontrados em posse de indivíduos que participaram da revolta, né, dos malês, com mensagens do Corão e também com mensagens que eram trocadas entre eles. O objetivo, né, da revolta dos malês era estabelecer uma monarquia islâmica na Bahia. Não era fazer uma república, não era acabar com a escravidão, porque nas nações de origem dessas mesmas pessoas, a escravidão, e no próprio Islã, a escravidão ela não era algo estranho ou considerado irregular, tá? Claro que havia regras para se escravizar pessoas. Normalmente não se escravizava gente da mesma nação, se escravizava gente de outra nação, tá? Apesar do caráter islâmico e apesar dessa predominância dos Yorubá Nagô, né, você tinha gente de várias etnias e havia também praticantes, né, do candomblé e de outras religiões afro, seja africanas originárias ou afro-brasileiras, dentro desse movimento. Até porque, né, muitas vezes o indivíduo ele participava de várias fés, né, e isso era possível. Segundo, né, as informações da época, a revolta ela foi denunciada. Então, sempre quando há essas situações, isso aconteceu na revolta dos cipaios, na revolta dos malês, sempre corre a história de que uma mulher teria se compadecido da sua senhora, das crianças que ela teria cuidado, amamentado e teria entregue, né, entregue à revolta. Ninguém tem certeza de se foi assim mesmo, mas o fato é que houve denúncia e houve a possibilidade, né, de que os brancos se organizassem e pudessem resistir. Né? Até não comentei, né, além de não pretenderem abolir a escravidão, tampouco, né, estabelecer uma república democrática, que ninguém bote essa loucura na cabeça, né? Os malês, eles também discutiam
o que seria feito, né, da população branca. A população branca, a ideia era exterminar essa população branca. Mas o que seria feito daqueles negros que eram mestiços, ou que eram nascidos aqui, ou que não eram malê, né, não tinham participado originalmente do movimento? Se eles seriam escravizados, se seriam também exterminados, tá? Com isso, não estou dizendo, nem colocando ali na revolta dos malês um caráter maligno, não. Né? Era uma revolta de resistência contra a escravidão, pela liberdade daqueles que estavam participando do movimento. E que, né, foi muito expressiva, foi a maior revolta de escravizados ocorrida no Brasil, mas que não deu certo, não atingiu seu objetivo. Por conta da revolta dos malês, né, o escravizado baiano, que já tinha uma fama complicada por conta da Conjuração Baiana, passou a ser visto como aquele escravizado indesejável. A revolta dos malês fez com que vários indivíduos fossem presos e executados, e outros tantos fossem remetidos de volta para o continente africano. Alguns deles tinham chegado ao Brasil crianças, mas eles foram mandados embora. E que se criassem uma série de interditos àqueles que eram nascidos na África, dentro da Bahia. Então, por exemplo, africanos, mesmo livres, não poderiam comprar propriedades, bens imóveis. Tanto que, né, ex-escravizados que nascidos na África, que tinham filhos no Brasil, e se eles conseguiam juntar bens, eles acabavam colocando esses bens no nome dos filhos, ou da esposa, ou do marido, ou de alguém que fosse nascido aqui, porque eles não poderiam ter bens. E durante muito tempo, qualquer suspeita, né, de que o sujeito pudesse estar envolvido em algum movimento, alguma ação, fazia com que, caso ele fosse africano, ele fosse mandado de volta para a África. Em 2019, o Sesc TV fez uma minissérie, que está disponível na internet, sobre a revolta dos malês. Tá? É uma boa série, né, eu assisti, mas eu vejo problemas nela. Mas se vocês quiserem, né, assistir ou ler a resenha que eu fiz, né, posso botar nos links, vocês vão entender quais os problemas que eu vejo. Estava previsto para o ano passado o lançamento de um filme sobre a revolta dos malês. Esse filme ainda nem apareceu o trailer, numa super produção. É possível que ele seja lançado o ano que vem, né? A revolta foi em 1835, vai ser aniversário daqueles aniversários redondos, né? Porque ano que vem, 2025, de repente ela sai ano que vem. Mas, a princípio, ainda nem trailer saiu. Nós vamos agora para o interior do Rio de Janeiro para falar da revolta de Manuel Congo e também para falar de café, tá? O café ele começa a ser plantado no interior do Rio ainda no governo de Dom João. Tá? Então, Dom João VI vai ceder as primeiras terras para o plantio de café no Vale do Paraíba, que vai ser depois chamado de Vale do Café. O Vale do Paraíba, do Rio, Paraíba do Sul, pega um pedaço de Minas, pega Rio de Janeiro, pega também um pedaço de São Paulo. Mas a gente está falando especificamente da região do Rio de Janeiro nesse momento. Tá? E foi lá que aconteceu uma das maiores revoltas do período regencial. E aí a gente tem que entender o seguinte: o café faz com que, né, a escravidão seja revigorada no Brasil. Então, toda aquela discussão do fim do tráfico, da Lei Feijó de 1831, Lei para Inglês Ver, que nunca se concretizou, e eu gravei aula falando sobre isso, falando sobre escravidão, eu vou botar o card ou o link, né, vai aparecer, fez com que se acelerasse a vinda de escravizados para o Brasil. Tá? E como o governo fazia vista grossa, ora reprimia, ora nem ligava, você vai ter uma entrada considerável de pessoas no Brasil. Então, durante, né, a década de 1930, que é a década que o café começa a se tornar um produto importante, a maioria, né, da população negra do Vale do Paraíba era muito jovem, então tinha entre 18 e 38 anos e era predominantemente masculina. Tá? É dessa região que vai sair 70% da produção cafeeira do Brasil. E a revolta ela começa em 5 de novembro de 1838. Aqui, né, para a gente ver a pauta de exportações brasileiras. Entre 1821 e 1830, o açúcar representava 30% das nossas exportações e o café 18%. Se a gente pula para 1831 a 1840, o café passa, né,
a representar 44% das nossas exportações e o açúcar 24%. E esse crescimento do café vai continuar ao longo de décadas, tá? Então, o café passa a ter um peso importante e o café passa a ser uma peça fundamental para a gente entender o fortalecimento do Rio de Janeiro e das elites, né, dessa região centro-sul no final da regência e início do segundo reinado. Muito bem, a revolta, né, de Manuel Congo, ela ocorreu, né, em Pati do Alferes, nas fazendas do capitão-mor Manuel Francisco Xavier. Então, ele era um dos maiores senhores escravizados da região e ele era conhecido pela sua crueldade. Tá? Então, um escravizado que estava indo de uma fazenda para outra com permissão do próprio capitão, ele vai ser assassinado a sangue frio por um capataz, né, que ignora que ele tinha permissão para fazer isso. E aí, né, os escravizados eles vão falar com Manuel Congo, que era uma espécie de liderança, ele era um escravo que tinha, né, uma profissão, ele era um escravo que era ferreiro, né, e trabalhar com ferro, trabalhar com esse tipo de coisa na África de origem dele, né, era, na região de origem dele, era significativo que ele pertencia a uma elite local, mas enfim, o Manuel Congo ele vai tentar conversar com o senhor para exigir punição para aquele capataz. O senhor vai se recusar a punir, e aí nós vamos ter, né, um levante naquela fazenda, em que cerca de 80 homens e mulheres vão fugir. Esse levante vai acabar se alastrando para outras fazendas e nós vamos ter cerca de 400 escravizados, homens e mulheres, a maioria deles africanos, na estrada. A ideia deles era construir um quilombo, né, que seria uma região, né, ou ir para uma região erma e lá construir um quilombo e ficarem a salvo. Então eles vão atacando outras fazendas, eles vão libertando escravizados e os senhores vão pedir ajuda à Guarda Nacional. A Guarda Nacional parecia que não ia dar conta da revolta, e aí eles chegaram inclusive a contatar, pedir ajuda do exército, né, e de um regimento, um destacamento que era liderado pelo tenente-coronel Luiz Alves de Lima e Silva, né, que é o futuro Duque de Caxias. Mas o exército não chegou a atuar porque a revolta foi controlada antes, né? Em 12 de novembro de 1838, Manuel Congo e a Mariana Crioula, né, que eram o rei e a rainha do quilombo, e essa mulher escravizada ela vai pegar em armas, ela vai participar ativamente, né, dessa luta, eles vão enfrentar a Guarda Nacional e eles serão derrotados. Os escravizados, né, que conseguiram fugir, eles vão ser recapturados e alguns vão se entregar, né, para tentar receber uma pena menor. Então, poucos conseguiram permanecer livres, ou seja, se evadir. Então, 16 escravizados, 9 homens e 7 mulheres, sendo 11 africanos, acabam sendo julgados. Então, todos esses que são julgados pertencem ao capitão-mor, porque os próprios outros fazendeiros consideravam que ele era também culpado da revolta pela forma como ele gerenciava os seus negócios e os seus escravizados. Tá? Então, ele também foi culpabilizado pela revolta. O Manuel Congo ele foi o único condenado à morte. Ele foi executado em 6 de setembro de 1839. Mas, nas lendas, continuou correndo a ideia de que o Manuel Congo estava vivo, né? E várias outras revoltas acontecidas pouco tempo depois, aparecia sempre o boato de que o Manuel Congo estava metido nelas. Havia baladas, músicas e lendas envolvendo a figura dele. Então, todos foram executado, quer dizer, só o Manuel Congo foi executado, escravizados eram caros. Um dos escravizados, que era Adão Benguela, ele foi absolvido, e os demais homens condenados foram, né, submetidos a 650 chibatadas, eram 50 por dia, e a usar o gonzo, né, que seria um peso que dificultaria qualquer fuga, por 3 anos. As mulheres, elas foram todas absolvidas, então elas receberam perdão e acredita-se que a pedido da senhora, da esposa do capitão-mor.
Se fala muito pouco dessas revoltas de escravizados, mas elas foram muito frequentes e foram particularmente impactantes durante o período regencial. Então não foram somente revoltas de caráter liberal, federalista que aconteceram, mas revoltas de escravizados. Pensem que a escravidão, ela tem como base a violência, ela é mantida pela violência. Mas o uso excessivo da violência pode gerar a revolta, pode acabar conduzindo à revolta, que é o caso da revolta de Manuel Congo, né? Os próprios outros senhores brancos, eles consideravam que o capitão Mor não tinha agido de forma correta, porque o excesso de violência também pode levar a uma crise no regime. É preciso pesar aí como é que você vai lidar com os escravos. Mas é a violência que marca esse sistema, tá? E uma violência, né, que vai também hierarquizar os escravizados que trabalhavam dentro de casa, que recebiam um tratamento normalmente mais brando ou menos violento, aqueles que trabalhavam na roça, aqueles que eram escravos de ganho, ou seja, que circulavam pela cidade vendendo seus serviços, e às vezes não moravam na casa do senhor, na senzala, e só voltavam para entregar parte daquilo que eles conseguiam vender ou conseguiam, né, aferir com sua profissão. Então havia várias situações de escravidão, mas a gente não pode esquecer que a base da escravidão era a violência. É pela violência que se mantém esse sistema, e é um sistema tão daninho, né, que a ideia de escravidão e a ideia de que é justificada a violência contra a população preta, que normalmente é preta e pobre, isso continua presente até os nossos dias. Da mesma maneira que eu gravei uma introdução só, também um encerramento só. Esse encerramento vai estar em todas as aulas de período regencial. Uma aula vai falar, né, ou falou, não sei se foi a que você assistiu, dos partidos e das fases desta regência. O outro falou das primeiras reformas administrativas e das eleições. E aí nós começamos a falar das revoltas de escravizados, das 4 revoltas principais e, por fim, do golpe da maioridade. Esse é o conteúdo de período regencial, para que a gente possa entender não somente o segundo reinado, que é imediatamente posterior, que já começa ali com o golpe da maioridade de 1840, mas também para compreender o Brasil como ele é até hoje. Unido, centralizado, com pouca autonomia para as províncias. E ainda com o Sudeste como um centro forte que vai estar administrando esse país no segundo reinado, na Primeira República, e só a muito custo a gente vai tirar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, mas ainda assim os grandes centros econômicos do país ainda estão no sul e principalmente no sudeste. Agora São Paulo, e o café se torna um produto importante, São Paulo se torna um grande centro econômico começa a se tornar durante o período regencial. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.